Beleza. Bom dia, bom dia. Bom dia, Tainara. Bom dia, Natália Calimã. Natália sempre aparecendo deitada. É isso aí, Natália. Tem um mapa do Brasil ali na parede da Natália. O que mais tem colado nessas paredes aí, Natália? Mapa do Brasil. Tem um ukulele ali, hein? Pô, geografia impera aí na sua parede, hein? Nossa, e tem um monte de mapas mentais ali, hein? Eu só não estou ouvindo você. Tá cortado. E agora? Eu Agora sim. coloquei ali porque eu sou muito esquecida. É melhor do que ficar pegando. É isso aí. Bom dia, Vivian. Bom dia, Anthony. Meus queridos, ontem estava a conversar com o Anthony. Ele mandou para mim o cronograma lá do Descomplica. Ó, Isabela também. E, meus queridos, dentro daquele cronograma lá do Descomplica, tem um monte de coisas. Deixa eu até ver se eu consigo projetar aqui para gente. Tem um monte de coisas lá que não são Enem. Aí, a propósito, aqui alguém vai fazer algum outro vestibular além do Enem? Qual, Vivi? O VV. O VV. Mais alguém? Outro, diferente? Daniel vai fazer ITA, não vai fazer ITA? Eu Vai acho que eu vou mesmo? fazer o ERG também. O ERG. Que dia que é o ERG, Anthony? Ai, menino, tá uma confusão para falarem uma data. É, ainda também não definiram? ITA tem definição, Daniel? Por enquanto tá dia 22 de novembro, mas eu acho que eles vão mudar. 22 de novembro. Ok. O VV. Bom dia, Isabela. Natália, vai ficar no Enem apenas? Tainara? Ok, entendi. Então, meus queridos, aqui, quer ver? Deixa eu passar aqui para vocês. E aí eu fiz uma proposta ontem ao Anthony. E aí quero estender a vocês. Está aqui, ó. Estão enxergando esse cronograma? Então, beleza. Pois é, desse cronograma aqui, o que falta? Falta isso aqui, ó. Noções de geometria analítica, ok? Essas noções de geometria analítica até tem no nosso programa do Enem. Beleza, falta isso. Agora, elipse, hipérbole e parábola não tem no programa do Enem. Embora eu acho que o ERG cobre isso e o ITA, sem sombra de dúvida. Ok? Então, do programa do Enem, teria esses três elementos de geometria analítica. Joia. Aí depois tem um monte de coisa. Números complexos. Não é programa do Enem, mas é programa do ITA e eu acho que o ERG também. Polinômios. Não é programa do Enem, mas de outros vestibulares. Então, nesse cronograma aqui, tem um monte de coisas que não são Enem. Até porque o Enem seria daqui a quantos meses? Nós estamos entrando em setembro. Setembro? Ah, já entramos em setembro. Seria o mês que vem o Enem? Não, seria novembro, né? Isso, novembro? Isso aí. Teria pouco, ou seja, estaríamos quase nos encaminhando para a revisão final. Então, meus queridos, eu sugeri algo ao Anthony e eu queria saber a opinião de vocês. Dentre esses temas vistos aqui, tem alguns deles que são absurdamente fundamentais em qualquer que seja a prova. E tem dois deles que eu queria dar a minha contribuição para vocês, que é análise combinatória e probabilidade. Eu queria, nesse momento, colocar... Eu sei que a Gris já deu isso para vocês, mas eu queria dar o meu
minha contribuição para isso, se vocês me autorizarem, concordarem. O que vocês acham? Quanto mais, melhor. Ok? A minha visão da análise combinatória. Porque, por exemplo, eu vi assim, os materiais que a Gris enviava para vocês. A análise combinatória vista daquela maneira, não estou dizendo que é errado não, tá? Assim, a análise combinatória, ela é 100% interpretativa, 100%. E da maneira como é tradicionalmente dado isso aí, o que acontece? Por exemplo, você vê lá, começa com fatorial, que é uma ferramenta da combinatória, e depois vem princípio fundamental da contagem. Aí o cara vai e explica aquele capítulo. E aí, obviamente, dentro daquele capítulo, só vão ter exercícios de princípio fundamental da contagem. Ou seja, a gente acaba sendo automaticamente empurrado a interpretar de acordo com o capítulo. Aí depois você vai, capítulo de permutação, só vai ter exercício de permutação. Então, no final das contas, a parte interpretativa nossa fica em segundo, terceiro plano. A gente aprende como fazer os cálculos de cada um daquele tipo de análise. Então, assim, a contribuição que eu quero dar é o seguinte, eu queria apresentar para vocês um plano, uma estratégia de como identificar as análises. E aí, os cálculos é que ficam em segundo plano. Beleza? É isso, dessa maneira que eu queria apresentar a vocês. Então, se concordarmos, começaremos já, neste segundo. E aí, da mesma maneira, até os nossos exercícios serão lançados de forma extremamente aleatória, para que a gente treine exatamente essa parte de interpretação. Beleza? Podemos, então? Show de bola. Então, vamos lá. Bom, eu estou aqui já com o nosso quadrinho aqui. Deixa eu só aqui fazer os meus frufrus. Beleza. E aí, vamos lá. A análise combinatória. Beleza. Meus queridos, me permita passar pela parte de fatoriais? Pode ser? Fala comigo, que eu não estou vendo vocês mais. Fatoriais, eu creio que vocês estão em outro patamar. Fazer os cálculos com fatoriais dentro de combinatória, acho que não tem problema. Ou tem? Eu acho que seria bom você focar nas coisas, tipo, que mais dá dúvida, tipo combinação e permutação. Porque fatorial a gente revisa dentro do exercício. E a ferramenta ali, até porque fatorial não são aquelas questões que parecem até quebra-cabeça, onde você manipula letras e tal. Não é isso que a análise combinatória pede. Beleza? Então, é besteira aquilo ali. Então, meus queridos, vamos lá. Eu quero, então, começar te apresentando o quadro. O que eu vou colocar aqui é algo que eu já uso há muitos e muitos anos, não é muitos anos mesmo. Não é nenhuma invenção minha, ok? Nada demais. Apenas organizei as informações de uma maneira que, creio eu, ao longo dos anos, o pessoal gosta e acaba sempre, até mesmo que vá para outra escola, acaba sempre me pedindo. É só organizar as coisas de uma maneira diferente. Que é isso aqui, ó. Nada além da teoria, tá? Mas é só uma maneira de organizar para a gente identificar que tipo de análise nós vamos usar. O tamanho está razoável para ler? Dá para enxergar? Dá. Beleza. Meus queridos, esse quadro de decisão que eu organizei dessa maneira aí consiste em 3 perguntas que tem que ser nessa ordem, as 3 perguntas, ok? Se mudar a ordem, pode comprometer a interpretação do tipo de análise. 3 perguntinhas. Só que dessas 3 perguntinhas, é necessário que a gente saiba diferenciar ou identificar dentro do nosso texto 2 coisinhas. Uma delas é o que nas perguntas eu chamo ali de elementos. Elementos. Ficou grande. Ok. Elementos.
Meus queridos, elementos aí nessas perguntas minhas significa, dentro do nosso texto, tudo o que estiver disponível para ser escolhido. Então, elementos dentro desse quadro da análise combinatória significa tudo que estiver disponível para ser escolhido. E esses elementos vão receber como símbolo a nossa letrinha N da análise combinatória. Então, tudo o que estiver disponível para que possa ser escolhido é o que nós vamos chamar de elementos. Ok? E uma outra palavrinha presente aí é o que a gente chama de agrupamentos. Agrupamentos. Que eu vou colocar aqui P, ok? P, mas agrupamentos são os resultados das nossas escolhas. Beleza. Resultados das nossas escolhas. Essas duas palavrinhas vão nos acompanhar nas nossas 3 perguntas. Então, vou te dar um exemplo aqui clássico. Exemplozinho. Suponha que a gente tem aí os famosos smartphones aí, os mais da marca mais famosa, mais cara aí, onde, por exemplo, nesses smartphones, as telas elas têm uma senha para desbloqueio, onde essa senha consiste, por exemplo, em você escolher 6 dígitos. 6 dígitos, está ali a telinha com seus números, seus algarismos, e você tem que escolher 6 dígitos para a sua senha de desbloqueio do telefone. Beleza? E se alguém te perguntasse, ótimo, quantas senhas de desbloqueio desse telefone são possíveis de serem obtidas? Não quero cálculo por enquanto, ok? Minha pergunta para você é, numa situação como essa, o que seriam os meus elementos? Os 10 Número números. de 0 a 9. Exatamente. É o nosso Nzinho, porque é o que está disponível para eu escolher aqui para compor a minha senha. Então, meu Nzinho são os 10 elementos, são os 10 algarismos que estão disponíveis para escolha. E os agrupamentos são os resultados da minha escolha. Então, por exemplo, Anthony vai formar a senha dele. Formou uma senha, aquilo é um agrupamento. Daniel vai formar a senha dele, é um outro agrupamento. Eu vou formar a minha, um outro agrupamento. O P é a quantidade de elementos de cada agrupamento. E nesse caso, por exemplo, seriam 6 dígitos para a nossa senha. Ok? Então, só para a gente identificar essa ideia do que é elemento e do que é agrupamento. Agrupamento são os resultados das nossas escolhas. Ok? Normalmente o que se pede é quantos agrupamentos podem ser formados. Quantos resultados? Beleza? Só que o Pzinho é a quantidade de elementos que tem nos agrupamentos. Beleza? Então, isso é importante que a gente entenda o que são para que a gente possa responder as nossas perguntinhas. E outra coisa, dentro dos nossos probleminhas que a gente vai colocar aqui, a forma que eu procedo é o seguinte, eu esqueço a parte teórica por enquanto. Eu preciso entender o que o exercício quer de mim. Então, o que normalmente eu faço? Eu identifico os meus elementos e eu vou formando alguns exemplos de agrupamentos, alguns resultados. E eu começo a testar tudo que é possível. Então, eu formo um agrupamento, por exemplo, se eu pedisse ao Anthony para ele formar uma senha desse telefone, diga para mim, Anthony, uma senha possível, que não seja do seu telefone, 17, por favor. 10. 17, 10. 17. É essa aqui. Que não 10. seja do seu telefone. 10. Mas é. Ah, Bom, 21. 21. Beleza. Anthony formou uma senha. Esse aqui seria um agrupamento. Então, é o que eu costumo fazer. Eu sempre vou formando alguns exemplos. Normalmente, eu formo 2 ou 3.
E eu vou variando da seguinte maneira. Ó. Anthony já fez um agrupamento onde ele tem elementos repetidos. Ok? Normalmente eu começo formando agrupamentos onde eles têm elementos diferentes. Depois eu formo agrupamentos com elementos repetidos. E depois eu formo outro exemplozinho utilizando os mesmos elementos de um agrupamento, igual esse aqui que Anthony fez, só que mudando só a ordem. Por exemplo, Anthony usou 3 uns, 1, 2, 1, 0 e 1, 7. Eu vou usar as mesmas coisas, só que em outra ordem. Está aqui. Então, normalmente, eu começo a criar uns exemplos, só para verificar o seguinte. Ótimo, esses exemplos que eu criei são possíveis dentro do meu problema? As condições do meu probleminha aceitam esses agrupamentos? Então, com elementos diferentes, com elementos que se repetem e outro agrupamento só mudando a ordem de alguns desses elementos, mais nada, para que eu possa responder as minhas perguntinhas. Então, as perguntinhas são, primeiro, a primeira pergunta obrigatoriamente seria, e aqui eu vou acrescentar algo que pode gerar uma confusão. Aqui eu acrescento o seguinte, utilizamos obrigatoriamente todos os elementos disponíveis nos meus agrupamentos. Vocês me disseram que nesse exemplo do telefone, os elementos disponíveis são os 10 algarismos. Aí eu criei aqui alguns exemplos de senhas. Ok. Minha pergunta é, nós vamos utilizar obrigatoriamente todos os elementos que estão à nossa disposição? Sim ou não? Não. Não. Se a resposta é não, você acaba, então, de descartar permutação aqui nesse probleminha. Porque permutação, a característica da permutação é utilizar obrigatoriamente tudo o que estiver à sua disposição. Então, veja que eu não estou usando nada, né, nenhuma invenção aqui. Essa é a característica da permutação. Utilizar todos e só mudar a ordem. Porque a palavra permutar quer dizer trocar a ordem, embaralhar. Isso aqui é permutar. Eu embaralho tudo que eu tenho à disposição. Aqui eu não uso todos? Não. Não é permutação. Aí vem a segunda. Nos meus agrupamentos, pode haver repetição de elementos? Eu posso colocar elementos repetidos? Sim ou não? Pode. Anthony usou 3 uns aqui na senha dele. E o telefone permite eu usar elementos repetidos. Resposta é sim. Seria, então, o princípio fundamental da contagem, que também é chamado de princípio multiplicativo. O que é o princípio da contagem? É você pegar um trabalho, um probleminha, e quebrar esse probleminha em várias etapas menores. E verificar de quantas maneiras eu posso executar cada uma das etapas. Quando você fizer essa análise etapa por etapa, no final multiplicamos todo mundo. Ok? Então, por exemplo, eu tenho que escolher 6 dígitos, então eu separo isso aqui em 6 etapas. Eu não penso na senha como um todo. Eu penso em cada elemento da minha senha e vou analisando uma por uma. De quantas maneiras eu posso escolher o primeiro dígito da senha? Coloco ali. De quantas maneiras eu posso escolher o segundo? Coloco ali. O terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Terminei todas as etapas? Aí nós multiplicamos todas as etapas. Por que isso? Porque análise combinatória, assim como probabilidade, existe a regra do E e a regra do OU, onde o E representa multiplicação e OU representa soma. Então, um probleminha como esse, ele é composto da primeira etapa, e da segunda, e da terceira, e da quarta. Então, você precisa de todas elas juntas. Então, o E, como é multiplicação, então é chamado também de princípio multiplicativo. Porque se fosse ou, seria uma, ou outra. Se fosse ou, sua senha, na verdade, só teria um dígito, né? E não 6 ao mesmo tempo. Então, esse para mim seria de princípio fundamental da contagem. Mas, se a resposta fosse não, iria para a terceira pergunta. E aí, a terceira pergunta, você tem que fazer isso aqui, ó, que eu fiz aqui. Ó. Se eu fizer mudanças apenas na ordem, ou seja, criou um exemplo qualquer com os seus elementos, pegue esses mesmos elementos que você escolheu do seu exemplo
E só mude a ordem deles, mais nada. Não escolha outros elementos, só mude a ordem. E aí verifique o seguinte, com essa mudança apenas na ordem, isso gera um novo resultado, um novo agrupamento? Se a resposta for sim, é porque a gente trabalha com arranjo. Se a resposta for não, a análise é uma combinação. Então, esse é o método que eu particularmente gosto de trabalhar e a gente vai ver que você vai fazer 1, 2, 3, 4, no quinto exercício essas perguntas já estão quase que automaticamente gravadas, memorizadas. Beleza? Então é isso que é esse esquema, esse método que eu pretendo utilizar com vocês, seguir essa linha de raciocínio. Beleza? Bom, eu vou apagar isso aqui, para depois eu enviar isso aqui para vocês. Vou apagar. Ok. Beleza. Show de bola. Deixa eu perguntar algo para vocês. Quantos de vocês estão pelo computador? Ai, cadê vocês? Ah, tá aqui. Alguém está pelo celular? Eu. Natália, pelo celular. Quem mais? Isabela? Isabela, aham. Isabela, Natália. Vivi está pelo computador? Anthony pelo computador? Dani pelo computador? Uhum. Tainara? Computador? Computador também? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou enviar aqui já pelo chat. Cadê? Como é que eu volto para cá? Ah, tá. Assim. Professor, Oi. você vai enviar a sua lista que tá lá no Drive? Exato. Ah, eu já tenho. Ah, já tem. Ah, isso aí. Então, deixa eu enviar aqui pelo computador, que aí vocês recebem já diretamente. Ok? Eu vou usar algumas daquelas questões ali. Inclusive, tem essa tabela lá também, se você já quiser. Então, eu já envio por aqui e depois lá no Drive tem esse material também, tá? Mas só para a gente utilizar aqui agora. Está carregando. Foi. Então, quem está pelo computador consegue aí receber agora. Beleza? Muito bem. Show de bola. Vou pegar alguns exemplos aqui aleatórios. Meu objetivo inicial não é nem resolver, não. Embora a gente vá resolver na sequência. Mas sim a gente identificar, ok? Que tipo de análise nós faremos. Beleza? Então vamos lá. Bom, começo pela minha número 10, aleatoriamente. Questão de número 10. Então vamos lá. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu também pegar isso aqui. Ctrl C, Ctrl V. Beleza. Ok. Questãozinha 10 da lista. Lembrando, o meu primeiro objetivo é descobrir a análise. Ok? Análise. Depois a gente vai acrescentando aí os detalhes de cada tipo de análise. Vamos lá. Newton possui 7 livros distintos, sendo 3 deles de álgebra. Embora sejam de álgebra, os 7 livros são diferentes uns dos outros. Então, são 3 de álgebra, mas são 3 livros de álgebra diferentes. Ok? São 2 de cálculo e 2 de geometria. Beleza. A pergunta é, o número de maneiras diferentes que Newton pode organizar esses livros em uma estante de forma que os livros de um mesmo assunto permaneçam juntos. Beleza. Vocês vão reparar que eu, particularmente, eu sou mais visual e eu costumo dar nomes aos meus elementos. Então, por exemplo, eu tenho 3 livros de álgebra, eu vou chamar de A1, A2 e A3 os meus 3 livros de álgebra. Eu costumo dar nomes, ou por letras, ou nomes mesmo, símbolos, não importa. Eu tenho 2 livros de cálculo que eu vou chamá-los de C1 e C2.
e tenho 2 livros de geometria que eu vou chamar de G1 e G2. Por que eu dou nomes? Para ficar mais fácil de eu montar aqui os meus agrupamentos, os meus exemplos. Ótimo. Então vamos lá. Quer saber da gente o número de maneiras diferentes para organizar esses livros em um instante, de forma que os livros de um mesmo assunto permaneçam juntos. Natália, faça a sua organização para mim, por favor. Falar como que eu fiz? Não como resolveu. Me diga uma maneira que você organizaria essa estante seguindo a condição do exercício. Ah, tá. A1, C1, T? C1, Ah. C2, Uhum. C3, A3, Hum. G2, A2 e G1. E G1. Ok. Natália, do jeito que você organizou, a patroa vai reclamar. Por quê? Ah, eu vi agora. A patroa é exigente, vai reclamar. Ou seja, essa sua organização, o texto não permite. Se o texto parasse aqui, ó, o número de maneiras diferentes que Newton pode organizar esses livros na estante, ponto. Isso aqui seria possível. Beleza. Então, essa sua aqui, infelizmente, não posso devido à condição estabelecida. Então, agora organize novamente, Natália. A3, A2 e A1. A3, A2 e A1. C2, Ok. C1. C2 e C1. G1 e G2. Beleza. Agora você organizou os livros de um mesmo assunto, fazendo com que eles fiquem juntos. Os de álgebra, os de cálculo e os de geometria. Ok. Vivian, sua vez de arrumar a estante. G2, G2, G1, G1, A2, A1, C1, A3, uhum. C1 e C2. Beleza. Ótimo, você arrumou e manteve os livros de um mesmo assunto juntos. Ok. Beleza. Vou fazer meu terceiro e último exemplo. Tainara, sua vez. A1, A2, A3, Tainara é mais metódica, vai. C1, Qual? C1, Continua. C2, G1, G2. Tainara é metódica. Eu também organizaria assim, ó, na ordem crescente e tudo mais. Ótimo. Meus queridos, está aqui as organizações e eu lhes pergunto, independente das organizações feitas, quem fez a organização? Primeira perguntinha diz o seguinte: utilizamos obrigatoriamente todos os elementos disponíveis em cada arrumação, cada agrupamento? Sim. Sim, não fica ninguém de fora. Se é sim, já era. É permutação o nosso probleminha. E nas Oi. Aí o Thiago ele ensinou a gente a fazer permutação externa e permutação interna também. Uhum. Ah, e outra coisa. Quando der, adiciona também no seu resumo a permutação cíclica. Ok, Tem lá? vou circular. Tem. Se eu não me engano, acho que tem. Deixa eu dar um conferezinho aqui. Permutação, eu chamo permutação circular. Não, não tem não. Adicionar. Ok, beleza. Então vamos lá. É uma permutação. Dentre as principais permutações, nós temos a permutação simples
e a permutação com repetição. Meus queridos, na análise combinatória, a palavra simples quer dizer que não tem elementos repetidos. Combinação simples, não tem elementos repetidos na combinação. Arranjo simples, os elementos são todos diferentes. Permutação simples, os elementos são todos diferentes. É o que acontece aqui, porque ele te disse que os 7 livros são distintos, diferentes uns dos outros. Então, é uma permutação simples, onde permutação simples tem como nossa formulazinha, nosso representante, permutação de N elementos, que é igual ao fatorial desses N elementos. Só que, meus queridos, aqui existem duas maneiras da gente permutar, embaralhar. A gente pode embaralhar as disciplinas, foi o que vocês fizeram. Natália começou com álgebra, cálculo e geometria. Vivian já misturou. Foi geometria, álgebra e cálculo. Tainara manteve álgebra, cálculo e geometria. Você pode embaralhar as matérias. É o que eu creio que Natália chama de permutação externa. E a Grise chamou de externa. Confere? É isso que ele chamou de externo? Natália não está, mas eu acho que sim. Ela não falou permutação externa e interna? Foi essa expressão que ela usou? É. Isso. Aham. Então, permutação de 3 é o que você chamou de permutação externa. Exatamente. Ok? Eu chamo de geral, mas ótimo. Vamos manter a linha aí do Agrise. Externa. Então, eu analisei os elementos como um todo. Permutação externa. Só que, além de eu poder misturar as disciplinas, eu também posso misturar os livros de uma mesma disciplina. Então, eu posso embaralhar, permutar os 3 livros de álgebra, eu posso embaralhar os 2 livros de cálculo e eu posso embaralhar, permutar os 2 de geometria. Ok? Agora eu te pergunto, esses embaralhamentos, essas permutações são ligadas por e ou por ou? E porque você pode embaralhar todo mundo e também embaralhar cada um deles, ok? Então, tudo multiplicação. Posso embaralhar o de álgebra e também posso embaralhar o de cálculo e também posso embaralhar de geometria. Se fosse ou, ele só me permitiria embaralhar algum deles, ou o de álgebra, ou o de cálculo, ou o de geometria. Então é isso aqui que eu creio que Natália citou sobre permutação interna e externa. Confere, Natália, é isso mesmo? Sim. Exatamente. Então, temos um fatorial de 3 para a permutação de 3, outro fatorial de 3, fatorial de 2 e fatorial de 2. Os fatoriais, né, de 3, 3 vezes 2 vezes 1, dando 6, 6, 2 e 2. Quanto dará isso, por favor? Vai dar 4 vezes 36, 144. Segundo as alternativas, 1, 4, 4. Beleza? 1, 4, 4. Tudo bem? Nossa primeira análise. Ok? Sim ou não? Sim. Beleza. Ótimo. Vamos a uma próxima, então. Próxima. Muito bem. Próxima, eu vou para a minha questão de número 3. 3. Questões de análise combinatória é o que não falta, tá? Tem listas e mais listas, simulados e mais simulados. Esse é um assunto que requer treino. Mais treino que análise combinatória, talvez só probabilidade. Os dois juntos. Tá aí. 3. Em uma competição de xadrez, existem 8 jogadores. De quantas formas diferentes poderá ser formado o pódio com o primeiro, segundo e terceiro colocado? Então, de quantas maneiras podemos formar o nosso
pódio. Ok. Está ali o nosso pódio. Beleza. Primeiro colocado, segundo colocado e terceiro colocado. Suponho que os meus jogadores, meus queridos, são 8 jogadores? Ótimo. Vou nomeá-los com as 8 primeiras letras do alfabeto, que vai A, B, C. Acho que a 8ª letra deve ser H, se eu não estou enganado. Beleza. Anthony, forme o nosso pódio, por favor, Anthony, primeiro, segundo e terceiro colocados. H. H. A. Por que será? Por A quê? B. e B. Essa é a sua sequência de primeiro, segundo e terceiro colocados. Dani, monte o seu pódio. A, B e C. A, B e C. Beleza. Agora eu vou formar algo. Posso formar este pódio? Isso é possível? Não. Não. Então, observe que na hora de formar meus agrupamentos, eu gosto de criar exemplos onde eu possa repetir elementos. E eu verifico, é possível ou não é possível? Isso aqui não é possível. Ok. E outra coisa que eu gosto de fazer é, a partir dos primeiros exemplos criados, pegar algum desses exemplos e só modificar a ordem. Anthony colocou H, A e B. Eu vou colocar o B, o H e o A. Beleza. Isso pode? Posso fazer isso? Sim. Posso. Então vamos às perguntinhas. Primeira delas diz: utilizamos obrigatoriamente todos os elementos disponíveis? Eu te pergunto quem são os elementos nessa questão? Até o H. Exatamente. Elementos, tudo que pode ser escolhido, ou seja, para montar o meu pódio, eu vou escolher 3 desses competidores, 3 desses jogadores. Então, os jogadores são os meus elementos, em total de 8. E eu tenho que formar agrupamentos, resultados, onde esses agrupamentos só possuem 3 elementos. Então, a resposta da primeira pergunta: utilizamos obrigatoriamente todos, sim ou não? Não. Não, não é permutação. Segunda perguntinha: pode haver elementos repetidos dentro de cada agrupamento? Não. Não, por isso que eu criei um exemplo aqui, ó, não posso repetir. Tudo que se tratar de pessoas, meus queridos, pessoas não se repetem. Uma pessoa não pode ser usada em 2 lugares diferentes, ok? Então, não pode ter elementos repetidos. Terceira e última pergunta: se eu efetuar mudanças apenas na ordem dos elementos e não nos elementos em si, só na ordem, gera um novo resultado? Foi o que eu fiz aqui com o Anthony. Ele escolheu H, A e B, eu peguei essa escolha dele e só mudei a ordem. Pergunto, isso é um resultado diferente? Sim. Sim. Sim, porque aqui nós estamos dizendo quem vai chegar em primeiro, quem vai chegar em segundo, quem vai chegar em terceiro. Então, quando no seu agrupamento você tiver posições diferentes, a mudança da ordem gera um novo resultado. Exemplos clássicos disso: quando você tem um grupo de alunos, um grupo de pessoas e quer formar uma comissão. Quando você quer formar uma comissão, quando você escolhe os membros da comissão e muda a ordem, gera uma nova comissão? Não. Porém, Anthony, se nessa comissão de pessoas, cada pessoa tiver uma função específica, por exemplo, alguém vai ser o presidente, alguém vai ser o tesoureiro, alguém vai ser o secretário. Quando você muda a ordem dos elementos, muda o resultado? Uhum. Ótimo. Então, quando você tem um agrupamento onde você tem posições diferentes, cargos diferentes, funções diferentes, a mudança de ordem gera um novo resultado. Então, a resposta para a nossa terceira pergunta é: mudanças apenas na ordem gera novo resultado? Sim.
trata-se de um arranjo simples. Então, questãozinha de arranjo, onde a fórmula do arranjo é arranjo de n para p, é fatorial de n sobre fatorial de n menos p. Então, nós temos fatorial de 8 sobre fatorial de 8 menos 3, que dá 5. E o nosso arranjo de n para p é 8, 7, 6, 5. Parei, porque eu consigo simplificar. Quanto dá 8 vezes 7 vezes 6? 336. 336, alternativa C. Detalhe, meus queridos, volto para cá. Sempre que a sua análise te levar até o arranjo, ok? Sempre que a sua análise te levar até o arranjo, você, se quiser, pode utilizar o princípio fundamental da contagem. Sempre que sua análise te levar até o arranjo te traz o mesmo resultado que o princípio fundamental da contagem. Por favor, não confunda o seguinte, não estou dizendo que arranjo e PFC é a mesma coisa. Não, eu estou dizendo que o resultado do arranjo é o mesmo que o do PFC. Agora, o contrário não é verdadeiro. O probleminha é de PFC, eu vou resolver por arranjo. Nada feito, ok? Porque PFC é quando eu tenho elementos repetidos. E arranjo, que é arranjo simples, por natureza já diz que elementos têm que ser diferentes. PFC não é o mesmo que arranjo. Agora, arranjo traz o mesmo resultado que o PFC, por um simples fato. Não sei se a Gris chegou a falar com vocês, mas se eu tenho arranjo de 8 para 3, isso só funciona no arranjo, arranjo de 8 para 3 significa construir o fatorial de 8 utilizando apenas os 3 primeiros elementos. Chegou a mencionar isso para vocês? Sim ou não? E? Acho que não. Não? Só no arranjo, não preciso nem ficar fazendo fórmula. Por exemplo, arranjo de 5 para 2 é o fatorial de 5 escrevendo apenas os 2 primeiros elementos. 5 vezes 4. Ok? Arranjo de 10 para 4 é escrever o fatorial de 10 utilizando apenas os 4 primeiros elementos. Joia? Arranjo é isso aí. Onde, na verdade, a gente está trabalhando com o princípio fundamental da contagem, com elementos diferentes. 8, vezes 7, vezes 6, 5, vezes 4, vezes 3, ok? Então, por isso que o arranjo também pode ser resolvido, se você quiser, pelo princípio fundamental da contagem. Beleza? Ótimo. Próxima. Deixa eu ver que horas são. 10h47, caramba. 10h47. Vou fazer o seguinte, eu não vou avançar muito não. Vou ficar por aqui. Você recebeu esse material, tem lá no Drive, mas independente disso, eu vou fazer um compilado para a nossa aula de sexta-feira, só com os nossos 4 últimos anos do Enem. Com os 4 últimos, todas as questões de combinatória que trouxeram, para a gente ver essa análise aí, como é que a gente pode trabalhar com a análise dessas questões utilizando a interpretação dessa tabelinha. Beleza? É isso daí, e nós vamos seguir esse caminho, tentar utilizar essa tabelinha para ver se te ajuda de alguma maneira. Se te ajudar, já me deixa muito feliz. Ok? Sexta-feira, então, a gente se vê. Vou trazer um material só de exercícios para a gente bater em cima deles com força. Fiquem com Deus. Bom dia, boa semana. Até a próxima. Tchau, tchau.